Vamos nos aprofundar no estudo da potenciação, falando sobre algumas propriedades. Quando multiplicamos potências de mesma base, por exemplo, se nós tivermos 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, o que isso significa? 2 elevado a 3 significa 2 vezes 2 vezes 2, enquanto que 2 ao quadrado é o 2 vezes ele mesmo, duas vezes. Ao todo, quantas vezes o 2 está se multiplicando? Contando aqui, teremos 5, então 2 elevado a 5. A regra, então, funciona da seguinte forma. Se nós tivermos 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, podemos manter a base, que é a mesma nesta multiplicação, o número 2, e somar os expoentes, 3 mais 2, que no caso é igual a 2 elevado a 5. Vamos dar outros exemplos. Se tivermos 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1, estamos fazendo uma multiplicação e a base é 5 nos dois números. Então, manteremos a base, 5, e elevaremos a 3 mais 1, somando os expoentes, que dá 5 elevado a 4. A regra geral pode ser escrita da seguinte forma: a elevado a n vezes a elevado a m. Note, as duas bases são a, então teremos a mesma base no resultado e podemos então somar os expoentes, a elevado a n mais m. Essa regra de mesma base é a regra da multiplicação. Existe também uma regra para a divisão. Vamos escrevê-la aqui. Divisão. Muito bem. Se nós tivermos 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2, o que isso quer dizer? 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Temos 4 fatores. E 2 ao quadrado é simplesmente 2 vezes 2. Podemos fazer simplificações. Um 2 de cima com 2 de baixo. Outro 2 de cima com outro 2 de baixo. Como resultado, nós temos 2 vezes 2, que é igual a 2 ao quadrado. Uma outra maneira de relacionar é a seguinte: 2 elevado a 4 dividido por 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a 4 menos 2. Fazemos o expoente de cima menos o expoente de baixo. Se tivermos, então, 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 4, nós temos a mesma base em cima e embaixo. Vamos manter a base 5 e fazemos então 6 menos 4, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Isso é igual a 5 ao quadrado. A regra se aplica sempre que a divisão for de números de mesma base. Por exemplo, 6 elevado a 2 dividido por 6 elevado a 4. A base é a mesma em cima e embaixo, então vamos manter a base e subtrair os expoentes. Expoente de cima menos o expoente de baixo. Nesse caso, o resultado é um expoente negativo, 6 elevado a menos 2, o que faz sentido, porque é o mesmo que 1 sobre 6 ao quadrado, que é igual a 1 dividido por 36. A regra geral pode ser escrita da seguinte forma: a elevado a um número x dividido por a elevado a y, nós vamos manter a base, que é a, e fazer a subtração, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Chegaremos assim ao resultado. Estas regras são para multiplicação e divisão de mesma base. Também existem regras para quando tivermos o mesmo expoente. Vamos dar alguns exemplos. Se tivermos 3 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2 também. O que isso significa? 3 elevado a 2 é o mesmo que 3 vezes 3, enquanto que 4 elevado a 2 é o mesmo que 4 vezes 4. Vamos reorganizar. 3 vezes 4 é igual a 12.
Agora de fora, 3 vezes 4 também é igual a 12. Teremos então 12 vezes 12, que é 12 ao quadrado. Então podemos reescrever da seguinte forma: 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Vamos colocar entre parênteses o 2, que é o expoente comum, fica lá fora, e fazemos a multiplicação dentro dos parênteses. 12 ao quadrado. Vamos dar outros exemplos. Se tivermos 5 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. O 4 é um expoente incomum. Então, podemos colocar parênteses, o 4 do lado de fora, e podemos realizar a multiplicação do lado de dentro. Isso é igual a 10 elevado a 4. Como regra geral, podemos escrever a elevado a x vezes b elevado a x é igual, entre parênteses, coloca o expoente em comum lá fora, a vezes b. Então, podemos multiplicar antes de efetuar a potenciação. O mesmo serve para a divisão. Por exemplo, 4 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 3. Como o expoente é comum, podemos colocar um parênteses, o expoente do lado de fora e fazer a divisão do lado de dentro. No caso, vai dar uma conta quebrada. Então, vamos colocar aqui 3 pontinhos. Vamos dar outro exemplo, um exemplo melhor. Se nós tivermos 10 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 8. Como o expoente é comum, podemos colocá-lo do lado de fora de um parênteses e efetuamos a conta do lado de dentro. 10 dividido por 5, que é igual a 2. Teremos então 2 elevado a 8. Esse é um número mais conhecido, que dá 256. A regra geral, então, pode ser colocada da seguinte forma: a elevado a x dividido por b elevado a x. Colocamos um parênteses, o expoente do lado de fora e dentro fazemos a dividido por b. Por fim, temos uma regra muito utilizada que é a potência de potência. Vamos dar alguns exemplos. Se nós tivermos 2 elevado a 3, tudo isso elevado a 2. O que isso significa? A base nesse caso é 2 elevado a 3, é o que está dentro do parênteses. Como o número está ao quadrado, faremos 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, 2 fatores. Isso é igual a 2 elevado a 2 vezes 3. Uma outra maneira de enxergar: 2 elevado a 3, com parênteses, elevado a 2, podemos simplesmente multiplicar os dois expoentes. Isso será igual a 2 elevado a 3 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 6. Vamos dar alguns outros exemplos. 4 elevado a 5, entre parênteses, elevado a 3. Potência de potência, nós vamos multiplicar esses dois expoentes. 4 elevado a 5 vezes 3, que é igual a 4 elevado a 15. Vamos dar um último exemplo. Se nós tivermos 5 elevado a 3, tudo isso elevado a 4. Potência de potência, vamos multiplicar esses dois expoentes. Isso é igual a 5 elevado a 3 vezes 4, que é igual a 5 elevado a 12. A regra geral pode ser escrita da seguinte forma: a elevado a x, tudo isso elevado a y, ou seja, tem que ter parênteses, é igual a elevado a x vezes y. É assim que funciona a potência de potência. Uma aplicação bastante interessante. 3 elevado a 20 é o mesmo que 3 elevado a 2 vezes 10, certo? Note, teremos então 3 elevado a 2 vezes 10 se relaciona a a elevado a x vezes y, que pode ser escrito como potência de potência. Então, isso é o mesmo que 3 ao quadrado elevado a 10, que é o mesmo que, vamos resolver aqui dentro do parênteses, 9 elevado a 10. 3 ao quadrado é igual a 9. Então, 3 elevado a 20 é exatamente igual
a 9 elevado a 10.